Que incrível isso. Por que Jesus perguntou? Ele não precisava perguntar. Era pra Ele tratar. é Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que ele desejava ali. Só que ele precisava que a pessoa falasse. Não, porque pra mim... Você tem que falar, você tem que assumir É pra você. psicanálise. Jesus pergunta pra ele, pra mim, a meu entender, é o seguinte, porque ele precisava que o homem revelasse pra ele o problema. Porque ele Isso, cura. si próprio, Mas se... E aí, você não aprendeu nada? Eu acho que toda dor tem uma função. Toda dor tem uma função. E não é uma... É uma função biológica. Toda dor, a dor é importante, tanto que pra mim a pior doença do mundo é aquela que você não sente dor. Existe uma doença que a pessoa perde todos os receptores de dor. Ela não sabe nada. Você não sabe nada. É assim. A lepra, né? A hanseníase Na época antiga era a lepra. Então, assim, a dor é alerta. É importante que você saiba qual é a sua dor. Eu acho que muita gente vive doente porque reclama e não sabe qual é a dor. Qual é a dor de quem reclama? Boa. Não é à toa que Lacan vai dizer, quando o paciente chegar no consultório, a primeira pergunta que a gente faz é: o que dói na sua alma? É a primeira pergunta. O que te trouxe aqui? Qual dor te trouxe aqui? E você tem que saber me responder. Porque você não vai para o consultório de terapia, você não vai para análise se você não tiver uma dor. Exato. Só que para eu poder curar a dor, eu preciso de reconhecê-la e dar um nome para ela. Tudo aquilo na vida que não possui um nome passa despercebido. Não se percebe, portanto não se toca. E o fato de não ser tocável não tem como ser curado. Mas e se a pessoa às vezes é só insegura, por exemplo? Ela não tem uma dor real, ela é insegura. Todos nós temos uma dor. Do contrário, a gente já estaria morto. Eu não tenho. Talvez você não queira revelar, mas que existe uma dor dentro de você, existe. Todos nós trazemos dores. Todos nós. A não ser que você já esteja morto emocionalmente. Primeiro, eu sou muito ruim de dor. Dor física mesmo. Não, nós não falamos do físico. Não, mas né? só pra você entender, assim. É para além. Se eu tenho uma dor aqui, eu vou no médico, eu falo assim, eu falo assim, que assim, ele, aonde é? O estômago? Eu falo, não sei, eu tô com uma dor. Então vamos lá, mas... E dores emocionais, talvez, da alma, eu acho que mais difícil ainda pra mim, então, identificar isso. Talvez, por exemplo, você está no podcast, seja uma resposta para uma dor sua. Que é o seguinte, a dor de ser invisível, a dor de não aparecer em lugar nenhum, a dor de não ser visto, a dor de ser o cara que você disse pra mim, que era magrinho, que não tinha atenção. Talvez o próprio fato de ter um podcast seja uma resposta a uma dor. O fato de você Robertinho parecia um calango. Hã? Parecia um Você já calango. viu Então, uma foto? Você viu já, Fábio? Mas todo mundo tem uma dor, cara. A minha dor... Eu, por exemplo, se alguém... uma vez eu fui fazer um podcast agora outro dia, alguém falou assim... O que é uma piada que você não faria consigo mesmo? Na mesma hora veio na minha cabeça... Porque a última vez que eu vi essa pergunta, tem muitos anos. Porque como eu parei de fazer show, eu parei de ir nos lugares... E veio assim, falar do meu corpo. Porque fazer piada com o meu corpo me incomodava. Eu nunca aceitei o meu corpo. Só que agora, depois da bariátrica, alguns anos depois, demorou bons anos, eu entendi o meu corpo. E eu sou feliz com o meu corpo. Então eu dei a resposta que estaria programada para antes. Não, eu tô em paz com o meu corpo. Mas, ou seja, demorou muito tempo pra eu dar nome pra essa dor. Tem dor que a gente não fala, porque a gente tem uma mania que é o seguinte, se eu não falo, não existe. Sabe aquele parente com problema com drogas? Que a gente vai chamar de vagabundo, a gente vai chamar de um menino que não vale nada, o irresponsável, para negar o que existe de fato, que é uma doença. Que é a adicção, que é uma doença. Entendeu? Mas se eu não falo, não existe. E como eu não quero lidar com a responsabilidade de ter um doente, porque se eu tenho um doente, eu sou obrigado a cuidar desse doente. Eu sou obrigado a cuidar dele. Então, como eu não quero lidar com isso, eu não digo que não existe, eu só chamo de vagabundo, porque o vagabundo é responsabilidade do vagabundo. Ele é vagabundo, ele que... Entendeu? Se lavar as mãos. Se eu não... E não existe isso, não é porque eu não falo que não exista. Então, talvez você não dê nome à sua dor. Eu não tenho costume com isso. Mas todo mundo tem uma dor que vem de rejeição. Eu, por exemplo, meu maior problema é agora abrindo meu coração aqui, porque eu tô à vontade de falar caramba com vocês. Não, essa mesa tem isso. Essa mesa tem isso, é um perigo. Isso. Mas eu tenho um problema seríssimo com a rejeição. Sério, cara? Muito. Tudo que eu faço, eu acho que eu sou o artista que eu sou por medo de rejeição.
por medo de ser invisível, por medo de passar por essa vida invisível. E eu era um menino que eu via, eu lembro que no carnaval do interior, havia câmera da Globo, né? Que a Globo filmava os carnavais do interior, pra passar na TV Integração. Na época nem era TV Integração, chamava TV Panorama. E eu ficava ali de baixo, que eu não sabia como chegar, mas falando assim, pô, vocês podiam me filmar. Caramba. Vocês podiam falar comigo. Então, esconde uma dor, a rejeição é uma dor. Tem dores que a gente não dá nome. Assim como tem muita gente em casa que tá assistindo que não fala de câncer. Como se eu não falo de câncer porque atrai. Como se eu não falasse, não existe. E esse eu acho que é o grande problema das famílias, por exemplo. Não vou falar da sua indiferença, da indiferença com o qual meu marido me trata, que chega em casa e não fala de nada, porque se eu não falo da indiferença, ela não existe. Se eu não falo desse problema, desse silêncio... Se eu não tocar nisso, ela se torna invisível. Ela não existe. Não é. Ela existe, ela só não tem nome. Ela só não é falada, é nomeada. Exatamente. E é tão bonito isso, porque quando Jesus cai no alto do Calvário com a cruz nas costas, o evangelista coloca essa queda para demonstrar que quem está caindo ali é a nossa fraqueza. Quem cai sempre? O ser humano, mas compete a nós levantarmos. E é na queda de Jesus que revela-se a verdadeira face do homem. Tanto que vai ter uma mulher que vai enxugar o rosto dele, na toalha aparece o quê? A face de Jesus, não é assim? E a tradição chama essa mulher de Verônica. Sim. Então enxuga o rosto ensanguentado de Jesus e aparece o que na toalha? O rosto. Ou seja, o ser humano precisa mostrar a sua verdadeira face. O ser humano é aquele que cai. Jesus, quando cai, ele representa a nossa humanidade que cai e se levanta. Essa mulher não tem nome, porque o que foi colocado de nome para ela foi batizada pelo gesto, vero ícone. Do grego, verdadeira rosto. A face verdadeira, mostre o seu rosto. E o que o Salmo vai nos dizer? Mostrai no Senhor a vossa face e nós seremos salvos. Então qual é o verdadeiro rosto de Deus impresso na humanidade de Jesus Cristo? Vero ícone, Verônica. Então a verdadeira face do homem é essa. É um homem que cai, mas é um homem que se levanta. Sim. Jesus vai nos mostrar isso, e o evangelista, ao tecer de forma tão maravilhosa a paixão e a via crucis, ou a via sacra de Jesus, ele vai colocando esses significados por meio desses gestos do Senhor, que fazem todo significado para reescrever a história humana em direção à cruz. Não se chega à glória da cruz sem beijar as pedras. Impossível. Assim como não se chega à glória da ressurreição sem experimentar a cruz. Então você está dizendo o seguinte, que para todo mundo que está assistindo, que vive um período de depressão, de profundidade, de dor, de desemprego, de desamparo, de doença, é a pedra que precede a cruz, é isso? É a pedra que precede a cruz, e assim como a glória da ressurreição, ela é precedida pelas quedas. Até porque, quando nós olhamos para uma metáfora um pouco mais palpável, Gustavo, cientificamente, qual é a hora mais escura da noite? 3 horas da manhã, no meia-noite? São os 2 minutos antes de surgir o primeiro raio de sol. É sério isso? O ápice da noite se dá quando o primeiro raio de sol está prestes a aparecer. É o ápice da noite. Porque depois desse ápice já vem a claridade. Então a hora mais escura da existência é quando o sol está para brilhar. E nós temos que trazer isso para dentro da gente. A hora mais escura da alma humana é quando todas as coisas estão prestes a clarear. Isso E nós não podemos desistir. Não pode. Não podemos. Eu olho pra mim, padre, porque assim, eu tenho 25 anos de carreira. E eu vivi um momento de auge. Eu fui o maior vendedor de ingressos do país por 5 anos. E vivi queda. E eu me martirizava por isso, cara. Viver a queda. Mas isso só acontece com quem tem carreira. Então só há queda pra quem tá vivo. Morrer no seu auge é morrer no seu auge. Então eu acho que muitas pessoas podem estar assistindo a gente e tá vivendo um momento de crise. Talvez no emprego, no casamento, na vida. E é isso. Só vive crise quem tá vivo. Porque senão o contrário disso é morrer no auge. E nós não vamos viver, nós não vamos morrer, nós vamos viver, estamos vivos.
Isso é muito importante. A gente olhar e respirar por um momento. Essa hora eu preceder dos raios do sol é a hora mais escura. É a dor. Eu acho que ninguém experimentou o inferno como o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o que fala na cruz. Aí ele sente o que é alguém que está abandonado no inferno e que fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ali é a pior hora, quando você sente que não tem nada. Até isso Jesus experimentou, que é algo que nenhum humano experimentou. E é tão bonito porque ali ele se despoja completamente do homem velho e dá espaço para o homem novo, renascido da dor. Porque hoje a igreja celebra a ascensão de Jesus. Jesus não voltou para o céu sem o corpo material. Ele leva consigo um corpo físico, porém um corpo que venceu a dor e venceu a morte. Para demonstrar que o nosso objetivo não é abrir mão da matéria, mas é vencer dia após dia as vicissitudes que são próprias da matéria. Agora eu desafio qualquer podcast juntar gente tão diferente para falar de evangelho, de ressurreição, profundidade, de amor nessa profundidade como nós. E muito bem lembrado. Tá maravilhoso. Só Cristo permitiria isso. É. E pede amor, porque todos nós sabemos da nossa limitação de estudo, de qualquer coisa, mas o que nos une em igualdade é o amor ao evangelho, é o amor ao novo, é o amor à boa nova. Se todos tivessem consciência de que aquilo que deve nos motivar é o que nos une e não o que nos segrega, o mundo seria muito melhor. Ô padre, assim, parece que é até eu acho que é uma pergunta um pouco imbecil. Eu tô incomodado de você estar nessa poltrona e eu nessa cadeira de merda. Quer trocar? Nossa, não tô aguentando de dor, mas as pernas e ele aqui deitado igual um Buda. Vamos trocar de lugar. Agora não, que tá acabando. Mas sabe o Pergunta que eu o que acho? você ia perguntar. Você é tão bonitinho. Sabe o que eu acho que, Mas de eu sou verdade, isso. assim, além do amor, que o Gustavo fala assim, como que junta pessoas aqui diferentes, de É situações diferentes. o Maico que fala isso, né? É o refresco do Chaves. Né? Mas eu não acho que não foi só o amor. São outras características, por exemplo. É o propósito, né? O propósito, o fato de todo mundo que tá aqui ser verdadeiro, sabe? É. O Gustavo, ele faz um trabalho do caramba e não se preocupa mais em agradar todo mundo, mas Não, carregar gente, uma verdade é que claro, ele... Você entende? é É o que você claro. faz mais fortemente. Você me irrita, às vezes, do quanto você é verdadeiro, né? A gente conversa... Todo momento fala assim, cara, você me irrita porque você é tão verdadeiro que tem hora que é chato ser tanto assim. Mas é que todo mundo é, entendeu? Então, assim, além do amor, lógico, as pessoas têm que procurar ser verdadeira, sabe? Entregar o que elas têm, não pra agradar os outros, mas porque é bom pra elas também. Então, cara, é amor, é verdade. Às vezes até um momento mesmo que, sei lá, de alguma forma a gente faz diferença pra outras pessoas. Sim. E isso sim seria um dom chamado que a gente acaba E eu acho que o bom aceitando. senso, Robertinho Passo, eu até falei isso pro meu bispo, o dia que a gente conversou e ele me nomeou para esse mundo virtual, me permitiu que eu fizesse esse trabalho. Eu falei, Dom, eu preciso muito que o senhor esteja atento às minhas falas, justamente porque eu sou muito verdadeiro. Sim. E eu não vejo que a virtude seja dizer verdades. A virtude, para mim, a virtude está em saber como dizer as verdades. Não é simplesmente dizer a verdade, mas em como dizê-las. Porque o meu ímpeto pode ferir. Justamente porque existem ouvidos não preparados para isso, mas que não foram preparados não porque não escolheram, porque não tiveram um alicerce para isso. Então, mais que dizer verdades, eu peço a graça de Deus de saber dizê-las, que para mim é mais importante. Saber dizê-las do que simplesmente dizê-las. Agora, pra me mudar um pouquinho aqui, mas é que você falou que você Manda tá um querendo beijo pra acabar. Patrícia. Patrícia, Bravanel, que é a minha filha do advogada Silvio- que processa todo outra mundo, Patrícia. tá, querido? Nossa senhora. Faz gracinha agora. Faz. Patrícia, um beijo. Um beijo pra Patrícia. Inclusive, ela tá aqui me cobrando, tá? Pra Patrícia. Mentira. É que é o seguinte, você e o Gustavo, cara, os dois cantam pra caramba. E nem era pra